queridos, sejam muito bem-vindos mais um episódio SAFcast, nosso episódio de número 72. Seria 72, 71? Já perdi as contas de quantos episódios a gente já fez essa semana, nessa nova temporada. Esse podcast para ensinar você, colega advogado, a se tornar mais empresário da advocacia e cada vez menos escravo do seu próprio negócio. Esse é o nosso objetivo aqui. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, @MarceloSaf, lá no Instagram, não deixe de me acompanhar e de ver o que eu faço no meu dia a dia, como eu levo as minhas empresas, a minha vida, as minhas escolhas, minhas decisões, enfim. É isso que eu quero te ajudar, a transformar suas decisões, transformar os seus resultados, mudar de ambiente. E hoje eu vou receber dois queridos aqui, eu vou apresentar um de cada vez. Esse é um queridaço, tá lá junto com a gente. Cara, uma coisa que eu passei a te admirar pra caramba foi aquela oração que a gente fez lá na... Sabe qual que eu tô falando? Aquela, sim, lá no evento. Então, obrigado por ter puxado aquela oração. Cara, é um orgulho te receber aqui. Deixa eu te introduzir, já vou te passar. Vamos lá, ó. Ele que é marido da Franciele, pai da Amanda e da Jordana, lá de Londrina, advoga desde 2008, já teve um escritório full service, ainda tem no offline, e no digital ele está prospectando bancário e trabalhista. Hoje são mais de 20 funcionários e ele, de fato, tem transformado muita gente dentro do nosso ecossistema por meio da determinação com a atividade física e por meio da espiritualidade que ele vem agregando pra gente. Seja muito bem-vindo, meu querido, com esse nome lindo, inclusive, Miguel Elcadre. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É uma alegria. Ainda estou aqui mais com o nosso amigo. Apresentar ele. Vou apresentar já. É um prazer e é um prazer principalmente agregar a todos. E como eu fiz questão de deixar aquele dia, uma coisa que eu levo para minha vida. Primeira coisa que nós precisamos ter, principalmente nós que somos tão abençoados no nosso dia a dia, é servir. Exato. Eu acho que esse é o que trouxe todos nós para esse mundo, é servir ao próximo. Exato. E essa é meu mantra de vida, sempre poder servir o máximo de pessoas possível. Exato, meu irmão. Que massa, cara. Obrigado por ter vindo, estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse papo vai ser transformador. E também tô com outro convidado hoje aqui. Cada vez que ele vem, que ele me encontra pessoalmente, ele dá mais um passo dentro do ecossistema. Hoje ele é Frate Black, tá lá no nosso topo da nossa fraternidade, no nosso grupo, marido da Marcela. Ele tem 10 anos de advogado, mas há 15 anos já trabalha em escritório de advocacia e escolheu o direito por influência da mãe dele, que era advogada. Seja muito bem-vindo aqui, meu querido César. Muito obrigado, é um prazer. Eu que já acompanhei vários episódios. Agora você tá aqui. É isso, é um sonho, é um massa, sonho. Meu irmão. Com certeza você que está ouvindo aqui também pode estar aqui amanhã conversando bastante, se apresentando, batendo um papo, agregando, servindo. É isso. Vamos lá que hoje a gente vai servir você que está ouvindo esse podcast aqui. Então já vamos fazer um combinado, ó. O Instagram dos dois já tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você por acaso está pelo Spotify, vai lá no YouTube, pega o Instagram dos dois, ou então procura lá, ó, @CésarChaim, CHAIM, ou Miguel Elcadre. É Elcadre ou Elcadri? Elcadre. Elcadre. Miguel é LKADRI. Vai lá e segue os dois no Instagram, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa pra você trocar ideia com eles. Miguel, onde que o direito entrou na sua vida, cara? Olha, o direito, ele foi uma... Na verdade, como é que eu vou explicar? Eu venho de uma família de libaneses, né? O nome integra. Eu também. Aí a gente sabe o que é o forte das famílias. Você acredita que eu também? É mesmo? Você não é só Saf. Meu nome é Marcelo Stancioli Saf. E o que libanês faz? Come bem. Negócio. Comércio. Libanês é comércio. Sim. Queira ou não. Eu lembro daquele áudio que você me mandou uma vez. Cara. Eu venho de uma família, principalmente o Elcadre é da minha mãe, e meu pai também era muito comerciante, ele vendia muito bem, tanto que ele tinha representação comercial, né? E mesmo com essa veia de venda, e eu vendo, peraí, eu sou libanês, vendo, mas eu gosto de pensar, de estudar, fiquei entre história, eu podia ser um historiador ou um advogado. Eu falei, cara... Médico não, embora tivesse nota pra isso. Não, passei no vestibular com média para fazer medicina. Massa. Mas, e uma boa parte da minha família, comércio, e a outra parte, medicina. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, pra onde eu vou? Não posso muito com sangue, mas também, eu falei, eu quero mudar a vida das pessoas. Sim. Contando histórias. Sim. Fui pro direito.
Foi daí que surgiu o direito. E aí aquela coisa de solucionar problemas, gostar de me envolver na vida das pessoas, foi que me levou a fazer direito, isso lá no meio de um campeonato de esportes. Que massa, cara, que massa. E você, César, aonde que o direito entrou na sua vida, irmão? A influência da sua mãe, mas desde pequeno? Desde pequeno, eu cresci em São Bernardo do Campo. Uhum. Estudei num colégio que tinha 30 alunos por sala. Sabe aqueles colégios que só tem uma turma? Sim. Que você conhece o nome de todo mundo completo. Colégio Freira? Não chega de ser de freira, mas é como se fosse. Então Sim. você tá na 5ª série e você sabe o nome completo e todo mundo que tá no 3º colegial. O nome do avô, da avó. Sim. Quando o avô de alguém falecia, você já sabia o que acontecia. E não era diferente lá no meu prédio também. Conhecia todo mundo. Então era um ambiente muito pessoal ali, né? De você se envolver com os problemas dos outros. Sim. Então, desde pequeno, eu tinha certeza. Eu sempre falava, o que você quer ser? Eu falava, quero ser rico para ajudar as pessoas. E aí falava, tá bom, mas como profissão? Quero ser advogado. Sim. Eu falava desde pequeno, então nunca foi, até na faculdade, no colégio, nunca foi um problema o que eu vou prestar. Então eu sabia que eu queria servir por meio da advocacia. Porém, minha mãe, ela foi estudar direito depois de velha, vamos colocar assim, depois dos 35, 40 anos de idade, ela resolveu fazer o direito, foi ter o escritório dela, naquele formato dos 1990, sabe? Minha mãe tinha um escritório em cima de uma loja de imóveis, ao lado do INSS. Fazia trabalhista, previdenciário, guerreira, né? Sim. Se ela visse onde eu tô hoje, onde nós estamos hoje, é outro mundo. Tenho certeza que Ela tá vendo. Pode ter certeza. Tenho certeza que ela ficaria muito orgulhosa. Porém, como a advocacia era de um outro momento, né? Porque a gente sempre alguém falava assim, eu quero fazer direito, quero ser advogado. Muitas pessoas falavam assim, vai ser pobre. Por que você não faz magistratura? Sim. Promotoria? E você quis durante um tempo? Então, essa semente sempre foi plantada. Porque minha mãe, como ela começou num outro momento, numa outra cabeça, com 2 filhos para criar, a advocacia foi difícil para ela. Foi difícil para ela. Então, você sempre tem um juiz próximo que você conhece. Nunca tive muitas pessoas da família nessa área. Mas sempre tem um momento que você fala, pô, esse cara tá bem de vida. Então, essa semente do concurso público sempre foi plantada. Sim. E aí, eu acabei optando até para fazer a faculdade. Eu entrei no Damásio, vocês conhecem. Sim. E quando tava logo ali para ter a primeira turma, eu entrei na faculdade. Eu tinha a opção ou de fazer na PUC ou no Mackenzie, que eu também tinha passado. Porém, eu prestei o vestibular com uma pessoa muito especial na minha vida e única. Foi minha irmã. E a minha irmã, ela passou só no Damásio. Meus pais, na época, falaram, vocês vão estudar juntos. Sim. E nós fomos estudar juntos na mesma sala. Porém, com aquela cabeça, né? Pô, os planos dos nossos pais. Sim. Então, até então, eu tava seguindo os planos deles. Sim. Entrei na faculdade que eles optaram. Eu ia estudar para algo que eles me colocaram. Porém, não era os planos de Deus. Exatamente, irmão. No primeiro ano da faculdade, né, no primeiro semestre, dia 21 de abril, minha mãe faleceu. E aí mudou totalmente as nossas vidas. Por quê? Minha mãe era aquela provedora, sabe? Sim. Quem levava a gente no futebol, Sim. buscava no colégio, ficava Sim. em cima. E meu pai, ele é engenheiro, ele prestava serviço para Petrobras. Ele viajava o Brasil todo. Tinha mês que meu pai não parava em casa. Ficava 2 semanas fora. Então ele perdeu uma grande parte da nossa infância. Sim. E aí quando teve esse baque, de 2 uma, ou ele se afastava ainda mais, ou ele virava nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro. E meu pai, não tenho o que falar. Hoje quem é seu melhor amigo? Meu pai. Que massa, cara. Meu pai, ele virou meu melhor Ainda é amigo. vivo? Meu pai é vivo. Graças a Deus. Ontem eu saí pra jantar com ele. Massa. Ele me acompanha de tudo. Tenho certeza que ele vai assistir aqui. Pô, Qual que é o nome dele? Ricardo. Um abraço, Efraim. seu Ricardo. Tamo Abraço, junto. Ricardão. Tamo junto. O filhão tem orgulho aqui. Meu pai é uma figura. Sai pro carnaval, se veste de vaca. Que massa. Meus amigos ligam pra ele pra tomar uma e não me ligam pra mim. E falam, pô, seu pai tá aqui. Pô, Sim. baita companheiro de viagem. Então a gente tá aproveitando a vida agora. Sim, muito Companheirão. massa, cara. Legal. Companheirão Muito massa, demais.
Muito massa. Como é que foi sua família, Miguel? Na verdade, eu sou filho de uma doméstica Aham. e de um policial militar. Olha, cara, que Então, loucura. Então, assim, eu fui criado num ambiente. Até brinco com meus amigos hoje, que às vezes eu encontro nas andanças de política por aí, o pessoal que era Sim. do batalhão do meu pai, eles falam: Nossa, você que é aquele baixinho, gordinho. Olha o tamanho do gordinho hoje. Cara, mas eu ainda vou te contar, mas eu cheguei a ser bem gordão. É, eu sei. Bem gordão. Sei. Mas aí eu fui naquele ambiente. Então eu fui criado dentro das casas dos meus avós, era pra ser bancário. Uhum. Porque meu avô falava, porque um dos problemas de saúde que eu tive, criança, ele queria que eu fosse bancário porque era pra trabalhar sentado. Sim. Meu pai já queria que eu fosse pro lado de polícia. estudar, não da polícia, porque eu não tinha aptidão física. Aham. Não tinha condição física na época, né? Hoje eu até acho que daria. É, hoje dá pra fazer Hoje umas barras, não dá? Hoje daria. É. Mas meu pai sempre incentivou muito a estudar. Sim. Então, mesmo que a gente não tivesse uma condição financeira daquelas boas, não era mais, e meu pai sempre falava, olha, o que eu posso te dar é estuda. Estuda, estuda, estuda. Então, fui criado nesse ambiente. Mas já na faculdade, igual você falou, nós éramos uma turma de estagiários de alguns juízes durante a faculdade. Hoje, todos eles são juízes. Uhum. Da nossa turminha ali, e eu quase fui também, mas aí na última hora eu falei, não, acho que eu não nasci para ser juiz. Chegou a prestar concurso? Não. Não. Na última hora ali, todo mundo foi e eu, Aham. não, deixa eu de fora dessa. Quero seguir meu caminho mesmo. E vou ver, não, eu queria saber o que eu queria fazer. Eu me formei em final de 2005, 2006 eu fui trabalhar para um outro advogado, porque eu não sabia o que eu queria fazer. A Aham. verdade era essa, eu não sabia se eu ia para magistratura ou se eu ia para advocacia. Aí em um ano que eu trabalhei no escritório, eu nunca tinha trabalhado no escritório. Durante a faculdade toda, eu nunca pisei no escritório. Eu também não, você acredita? Fui pisar depois de formado. E aí me apaixonei por aquilo. Eu falei, não, peraí. Aquela coisa estática, presa dentro do escritório, prendendo no gabinete ou aqui? Não, vou ficar aqui. Então, depois de um ano e pouco, aí que eu fui fazer a OAB, aí que eu fiz a prova e tal, passei. E aí que eu decidi que não, vou advogar. É assim. Show demais. Muito massa, cara. São histórias. Tem cada história que passa aqui, mas uma coisa é sempre muito emblemática, cara. Geralmente as pessoas que mais têm resultado não são aquelas pessoas que tinham família influente dentro de tribunal, que tinha família para poder te dar o dinheiro. Todo mundo, aliás, não todo mundo, mas quase todo mundo que passa por aqui, que hoje é uma pessoa próspera de família, próspera de dinheiro, de saúde, enfim, é uma pessoa que veio de uma origem humilde. E isso é muito legal. E humilde, Miguel falou, minha mãe era doméstica, enfim, meu pai é policial, mas não precisa ser humilde assim, né? Muita gente classe média que prospera num nível inimaginável, cara. Que loucura. Quando você formou, César, e aí? O que você fez? Vou até voltar um pouquinho. No primeiro, quando aconteceu isso, eu já tive que, né, o plano dos meus pais de concurso público Foi por água abaixo. Foi água abaixo. Já eu fui fazer estágio. Uhum. E aí eu comecei naquele escritório minúsculo, sabe? 4 Sei, advogados. que é só o dono e a galera. Que você vira um office boy. Sim. E aí depois eu fui para um escritório grande, né? Sei lá, 30 advogados, 40 estagiários, que você vira mais... Não é nem um número, né? Você vira uma sigla. Sim. Então você perde totalmente. Então você vira profissional em fazer inicial. Sim. Fica lá 1 ano. Então assim... E aí tem aqueles benefícios, que aí eu também acho, fica até a dica para quem é estudante de direito, que tá lendo aqui, porque tem muitos escritórios que tem alguns benefícios que te prendem, mas na prática você acaba não vendo o que você tá aprendendo. Algema de papel. Tá Porque- cheio de advogado que tá preso, mas a algema é de papel. Às vezes é um benefício, às vezes é uma carreira que já tem 5 anos, às vezes é um cargo comissionado, às vezes é um concurso que não faz mais sentido com a sua vida hoje, às vezes é uma sociedade desalinhada. É Sim. isso. Tá cheio de advogado preso com algema de papel. Precisa romper essa algema de papel e fazer diferente, cara, porque é isso que vai trazer Demais. resultado na advocacia. Demais. E essa apesar de vocês falarem que não fizeram, mas pra mim, a questão da fazer o estágio, que aí depois eu saí de um escritório grande que eu falei, não quero ser uma letra aqui, nenhum número. Uma matrícula, né? Aí eu fui para um escritório que eu acho que ideal, assim. Era um escritório que tinha de 8 a 10 colaboradores. Sim. Mesmo você não ser um estagiário, você tem que fazer o agravo de instrumento. Então Sim. você faz um recurso, você vai despachar com o juiz, você vai despachar um memorial, você atende o cliente, conversa. Então, assim, foi uma baita escola. Sim. Eu fiquei 5 anos da minha faculdade inteira neste escritório. E aí,
Ao final da faculdade, eu tava um pouco desgostoso, né? Como é que eu vou me formar aqui para ganhar menos do que eu pago da minha mensalidade aqui da faculdade? Sim. E aí voltou o diabinho. Vai fazer concurso, vai fazer concurso. E aí no nono semestre eu já tinha passado na OB. Eu também passei. E aí, como é o Damas, é mais voltado para concurso, o último ano é quase nada, assim, nulo. Aí eu falei assim, pô, então eu vou pegar para estudar. Falei, vou sair do escritório aqui e tal. Aí um dos sócios à época falou assim, pô, por que você não vai no comercial, né? Então precisamos de ajuda. Mas não tô falando do comercial de hoje, né? No cenário de hoje que nós temos. Imagina 10 anos atrás, o que era um Nem comercial. existia isso, né, cara? Não tinha nem essa ideia do que a gente fala de comercial hoje. Impossível. Então foi tudo na raça, assim. Comecei a ajudar um dos sócios ali que criaram o escritório, né? Então o escritório, por exemplo, na parte da desapropriação, via mais ou menos que eu trabalhava no contencioso, eu sabia quantas, né, casos novos chegavam. Então a gente chegava mais ou menos 2, 3 por mês. Quando eu fui pro comercial, que eu estava mais voltado para ir pro concurso público, eu falei, deixa eu ver isso aqui. Cara, eu me achei. Se encontrou ali. Me encontrei de atender pessoas, ter esse contato de perto. Eu vi que é o principal, na minha opinião, área do escritório. E no mês seguinte, passaram para 10 contratos. No outro mês, 15. Foi crescendo. No outro mês, 20. Aí quando chegou no quarto mês, mais de 30 contratos em desapropriação. E nisso, eu que estava para sair do escritório, ainda estagiário, eram 2 irmãos, né, donos do escritório. O escritório já estava com 20 e poucos colaboradores. Eles desfizeram a sociedade, né, os 2. E eu virei de estagiário, eu passei de ser sócio. O meu sócio hoje, Flávio Yunes. Nós estamos juntos há 9 anos. Que massa, Que cara. legal. Sempre com desapropriação. Desapropriação. De lá pra cá. E batemos agora mais de 100 milhões em contratos e ações judiciais nessa área. Top, meu irmão. Legal. Parabéns, cara. E você, Tá bom. Miguel? Qual foi o primeiro contato com a advocacia, assim? Qual tipo de nicho? Fazia de tudo? Teve uma parte muito grande da sua carreira do eleitoral, né, cara? É que, na verdade, assim, até conversando hoje com o Laje, ele perguntou, e aí, o eleitoral foi uma área de um braço do teu escritório? Eu falei, não, Laje. Que não eu falei, eu fui para um escritório e nesse escritório que eu trabalhei, ele assessorava a prefeitura da cidade que eu morava, Cambé, cidadezinha lá de Londrina. E nesse de vamos assessorar, o pai de um amigo decidiu se lançar candidato a prefeito da cidade, opositor do escritório que eu trabalhava. Sim. E esse amigo meu falou, cara, eu sei que você é aqueles meio tantã da cabeça, que gosta de estudar e tal. E eu sempre gostei muito de estudar. Aqueles nerdinhos de canto, de mesmo, que meio doido era eu. Sim. Não deixa de ser muito disso ainda, mas eu consigo falar um pouquinho mais hoje. Sim. E ele falou, meu pai quer que você ajude ele. Você é da confiança da família e tal. E aí eu precisei escolher. Ou eu ajudava um amigo da família, ou eu ficava no meu emprego. Eu honrava a palavra dos meus pais, que inclusive esse médico ajudou eu quando era criança, bebê. Sim. Ou eu continuo na minha mimosa aqui e tal. Aí falei com a minha mãe e tal, falei com meu pai, ele falou, ó, filho, ele ajudou a gente, né? Mete marcha. Aí eu falei, mas vou comer o quê? Vou viver do quê? Eu tinha uma reservinha. Vou. Pedi a conta e fui ajudar. E o cara ganhou. Perdeu. Foi servir. Fui servir. Falei, vou cumprir o meu propósito de servir. Terminou a eleição, ele perdeu e ficou em segundo. Choradeira e tal. O que eu vou fazer da vida? Falei, isso não tem. Aí aquela coisa falou, mas qual que era o meu plano? Não tinha plano. Falei, não tinha plano. Falei, Quando possível, o ideal não é possível. Aí eu montei uma salinha do tamanho dessa. Do tamanho daqui. 2008. E aí foi quando eu decidi. Aí que surgiu o Cadre Advocacia. Uma salinha alocada dentro de um predinho comercial. Que massa. Tinha um banheiro na salinha? Não. Geralmente o pessoal começa e não tinha banheiro na salinha. Não tinha banheiro, não tinha banheiro nada. coletivo lá fora. E aí eu montei o escritório. Então, na verdade, o eleitoral é que fez surgir o escritório. Sim. E aí, a partir daí, o eleitoral ele te dá muitas oportunidades. Então, aí que me surgiram muitas empresas e tal. E aí que eu comecei nesse mundo da advocacia. Então, assim,
que eu tinha que fazer? Ou dava certo, ou dava certo. Sim. Não tinha plano B, até porque quando o pouquinho de dinheiro que eu tinha guardado, comprei uma mesa, 2 cadeiras e um armarinho para botar papel. Foi ali que começou. E você tem um caminho na academia, né? Não a Tem. academia que você vai hoje. O que você vai hoje é pra ficar do jeito que esse corpo que você tá, esse shape aí. Mas a academia jurídica, né? Academia Sim. de, enfim, a faculdade. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Caminho tradicional, mestrado, papapá? Não, eu fiz a graduação, terminei a graduação, de imediato eu fiz 2 pós-graduações, terminando, assim, uma emendada da outra. Aham, Saí dali e fui fazer mestrado. aham. Fiz o mestrado, cheguei a ser diretor de uma instituição, isso com 20 e poucos anos de idade. Massa. Fiz a direção, principalmente da parte de prática jurídica, isso 2010, 2011. E meu escritório ali de 2008, foi assim, o escritório surgindo, eu começando a dar aula, lecionando em curso superior. E chegou num ponto que eu precisei decidir. Ou eu ia para a parte acadêmica ou eu cuidava do meu escritório. Sim. Assim, cresceu rápido. E aí eu abandonei a academia. Mas eu, assim, até cheguei quase a cogitar fazer doutorado. Abandonei porque eu falei, não, preciso cuidar do meu escritório. Porque Sim. é daqui que é a minha fonte de renda principal. Mas eu eu tenho mestrado até hoje, tem livro aí, por aí. Mas vai ter o resto da vida, né? Mas... Você teve esse caminho, César, de tradicional, cara? Ou você fez só a faculdade e pronto? Eu tava caminhando, porque lá no Damásio era meio que tradição, assim. Quem tinha um interesse de ir pro lado acadêmico tinha uma oportunidade de virar um monitor, Aham, tanto pra faculdade quanto pro cursinho. sim. Daqui a pouco pegava umas aulinhas ali. E na época, o mercado digital ali já estava muito forte no Damásio. Então você tinha uma visibilidade enorme. Sim. E aí, como no 9º semestre eu passei na OAB e o ano já estava meio ocioso, eu engatei antes de me formar em 2 pós-graduações. Eu fazia família e sucessões e civil e empresarial. Sim. Falei, uma aula por semana, já que eu não estou tendo praticamente aula. Depois eu tive que refazer as aulas, mas estava indo por esse caminho. Aí eu falava assim, eu até parava para pensar e falava assim, pô, eu tinha uns professores bons, juízes, desembargadores, procuradores do Estado. E aí você comparando, né, com um advogado médio, que ganha 4, 5 mil reais, o cara ganha 30, 40 mil aqui, né, na carreira Eu pública. vou por esse caminho, todo mundo vai pensar Não, e isso. eu pensava assim, eu tenho certeza que esse cara, 9 horas da noite, numa sexta-feira, se esse desembargador tá dando aula aqui, o cara tem que amar isso aqui, né? Exato. Nem a gente que precisa ferrado, Exato. quer estar aqui. Aí hoje eu vejo que, na verdade, eu acho que é mais para complementar a renda Exatamente. do que o amor mesmo. Exatamente. Porque, cara, eu sempre digo isso. Um advogado de sucesso, ele não vai ficar dando aula na faculdade por 4 mil reais. Não. Eu tenho certeza que esse corte aqui eu vou ser cancelado. Mas um advogado de sucesso, ele não vai se sujeitar a corrigir diário de classe. Ele não vai se sujeitar a ter que falar o que a coordenação quer. Ele não vai se sujeitar a deixar de estar com o filho à noite, com a família à noite, para poder estar dentro de uma sala de aula com alunos que não querem estar lá. Esse é um grande viés de quem dá aula em graduação. Você aí, professor de faculdade, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que tem como você transbordar na vida das pessoas que querem esse transbordo? Porque hoje você ganha 4, 5, 6, 7 mil reais para poder corrigir prova, para poder fazer diário de classe, para poder escutar aluno que não quer ouvir o que você tem para dizer. Por causa de 5 mil reais no final do mês, tem como você transbordar na vida das pessoas e faturar milhões de reais utilizando a internet. O grande problema é que você está só olhando o mercado tradicional. Academia, faculdade, e isso deixou, cara, de ser autoridade há muito tempo. Sim. Eu costumo dizer que o advogado bom é o advogado conhecido. Quem que vocês acham? Olha o que eu vou te dizer. Quem vocês acham que tem mais prestígio, que tem mais autoridade, que tem mais nome, consequentemente mais cliente, mais dinheiro, mais fama? Um doutrinador PhD do direito do trabalho que ninguém sabe quem é, mas ele é cheio de título. É o pós-doc da faculdade. Ou o Alexandre Ferreira, que tem 6 milhões de seguidores. Oh. Você entende? Então, quem é bom é conhecido. Advogado bom é advogado conhecido. Não é conhecido na sua bolha acadêmica, não, meu amigo. É conhecido no mundo, é conhecido pros clientes. Sim. O mercado mudou, né, cara? Hoje você fica preso na sua bolha, dentro da sua casa, do seu escritório, ou então dentro da academia, você vai ser referência para aquele mundo. Exatamente. Aquele microsistema ali onde, não, aqui dentro você é o senhor
da razão. Exatamente. Mas e fora dali? Exatamente. Às vezes, tudo bem que a gente conhece o Alexandre e sabe que ele é uma sumidade em tudo que ele faz. Ele, o Rafa. Mas nós temos profissionais que podem ser tão bons quanto eles, Sim. mas que não são conhecidos. Sim. Entendeu? Então, assim, se você tá achando que dentro do microsistema você vai prosperar, sinto te informar. Saia para o mundo e seja conhecido e transborde na vida das pessoas para que você possa ajudar cada vez mais e, com isso, também rentabilizar e agregar para essas pessoas e para sua própria família. Cara, o mercado tem mudado como um todo. Vocês pegaram muito tempo de advocacia antiga, vocês podem dizer. Já vou pular de pauta, mas o que você ia falar? Não, isso a gente tava falando assim, o professor que ganha 4, 5, 7 mil reais. Mas o que tem de faculdade que vende pro professor que ele estar ali, ele vai conseguir mais clientes, que são os possíveis alunos. A visibilidade, porque hoje você não é mais só um advogado, você é um professor e muitos nem recebem. Sim. Faculdade que paga por aula 20, 30, 40 reais. Sim. Não paga nem o estacionamento do professor. Sim. Cara, tem grandes nomes dentro do nosso ecossistema. Não só, enfim, Miguel, mas vários outros nomes. O Guilherme Lage foi meu professor. Vitor Lana, por um enganozinho de quadro de horários, não foi meu professor. São pessoas que ganhavam muito pouco na graduação, tem muito a transbordar e hoje estão fazendo milhões com o digital. Então as pessoas precisam entender que o mercado mudou. E eu quero já mudar essa pauta para perguntar para vocês. Você viveu, Miguel, uma advocacia tradicional por muito tempo e hoje vive uma advocacia mais empreendedora, mais digital, cara. Qual foi o gatilho? E não vale falar que foi o Marcelo Saffi. Mas qual foi o gatilho para você começar, de fato, querer empreender na advocacia, querer fazer diferente, entender que aquilo ali era um negócio? Como é que foi essa transição? Para quem está ouvindo aqui e vive uma advocacia tradicional, mas está incomodado, está naquela fase de incomodação, de se perguntar, pô, como é que é isso? O que você diz para esse cara? Olha, quando eu falei, eu comecei a advogar lá em 2008. Então, por muito tempo, mais de uma década, você ainda vai chegar nessa parte, eu era o motor do escritório. Uhum. Eu era o motor do escritório. E aquele motor que você acha que você é uma Ferrari, que você vai arrastar o mundo. E eu percebi que realmente, no início, eu acelerei e levei o escritório. Uhum. Só que chegou num ponto em que eu percebi que eu não era mais o motor. Eu passei a ser a âncora do escritório. Exatamente. Eu virei a âncora. E eu falei, cara, como que eu vou mudar isso? Como que eu vou deixar de ser um motor e âncora ao mesmo tempo? Sim. E aí eu tive um segundo gatilho, em que eu fiquei com essa incomodação na minha cabeça, essa inquietação, e aí surgiu a minha pequenininha, a minha caçula, a Jordana. Quantos anos ela tem hoje? A Jordana vai fazer 3. Uhum. Então, em 2020, ali a gente com as ideias da gravidez da minha esposa e tal, 2020 para 2021, plena pandemia. Uhum. E aí eu falei, cara, eu não quero ser pai de faz de conta. Eu não quero ser pai de ver meu filho de vez em quando. E eu quero prosperar, porque eu preciso dar condições, uma condição de vida era muito boa, sim, mas eu acho que eu posso ser mais. Sim. Eu acho que eu posso transbordar mais. E aí eu comecei a procurar meios de me estruturar para sair daquela coisa tradicional, porque eu via que barrava em mim, porque eu não tenho uma capacidade, nós temos uma capacidade finita de produção. Exatamente. Nós não temos aquela capacidade de produzir. Hora homem trabalhada. Sim. E aí eu tinha que me desdobrar no escritório e, cara, e aí você começa a contratar e você quer ficar centralizando. Eu falei, cara, eu preciso buscar meios de multiplicar. Até que aí que eu me entendi que eu era âncora disso. Exatamente. Que não, eu poderia ser a figura central, mas não centralizar. São coisas distintas. E aí apareceu um menininho lá na internet. Um picareta. Um picaretinho. E você pode mudar, todo mundo contra, tá? Sim. Fui taxado de louco, É um ambiente, maluco, cara. Um ambiente. E não, mas eu preciso mudar. Então, assim, ainda fui resistente no começo, todo mundo sabe que eu sempre admiti isso. Esse medo... 90%, cara. Cara, e você precisa entender que você pode ser bom, mas o escritório tem que ser ótimo. Exatamente. E se você for centralizar tudo em você, o escritório vai ser bom. Mas nunca vai ser essa coisa que ter essa profundidade e essa área de ampliação de alcance que ele poderia ter. Sim. Cara, eu nunca ia conseguir sozinho
tocar 4.000 ações. Isso é humanamente impossível. Exatamente. Mas eu preciso ter capital humano a ponto de estruturar. Então, eu percebi aí já na mentoria, puxando para o teu lado, que eu precisava delegar mais. E eu percebi com isso uma coisa que você acabou de falar. O que eu faço melhor do que peticionar? Comercial. Sim. Hoje as pessoas falam para mim, até o meu pessoal fala, sai daqui, vai fazer o que você faz de melhor, vai conversar com o cliente, Sim. vai atender o cliente, vai fazer network, vai conversar com as pessoas e delega, deixa o pessoal exigindo aqui, deixa o pessoal cumprindo. Ainda, obviamente, a gente orienta, fala daqui, passa para ali, passa algumas instruções, mas hoje a equipe roda sem mim, eu tô aqui. E o negócio tá rodando lá tranquilamente. Tá rodando tranquilamente. Sim. Às vezes você passa uma orientação ou outra, alguma coisa para algum cliente que em específico vem falar com você, mas eu percebi que a âncora voltou a ser o motor. Exatamente. Mas eu sou o motor que empurra e eu tenho as outras pessoas me ajudando a remar hoje. E aí a equipe que eu falei para vocês, uma equipe de 7, hoje é mais de 20. São mais de 20 pessoas e em contratação. Sim. Permanente. Então a gente tá aqui, eu tô contratando mais 3, 4 pessoas aí a curto prazo. Sim. Entendeu? A grande verdade é que tem muito advogado, Miguel, que é a âncora do próprio escritório. Ele não entende que ele precisa ser o motor do próprio escritório, ele é a âncora. O escritório só funciona se aquele cara tá lá, ele que tem que dar todas as cartadas, ele centraliza todas as atividades de baixíssima complexidade, não percebe que ele tá fazendo com que a hora dele seja muito barata, justamente por estar desempenhando a atividade que um estagiário poderia desempenhar, mas é sempre aquela mentalidade, é o meu nome que está na parede, eu demorei para construir isso aqui, eu que tenho conhecimento, o cliente só quer falar comigo. Então, muitas vezes, esse advogado precisa desconstruir a ideia de que a advocacia é um esporte solitário. Não é um esporte solo. A advocacia é um esporte coletivo. E, cara, é tão bom impactar a vida de quem está trabalhando com a gente, de quem acredita no nosso propósito. Como é que foi essa pivotada, César, para você começar a se enxergar como empresário e não como advogado? Foi mais ou menos na linha do Miguel, até porque, apesar da nossa pequena diferença de idade, eu também venho da advocacia tradicional. Eu era da época que o processo era físico ainda. Sim. Então vinham as publicações, se cortava, colava na ficha. Então, aquela construção dos escritórios, porque assim, ninguém vai te ensinar na faculdade como gerir um escritório. Sim. Nenhum livro vai te explicar isso. E você acaba copiando modelos. Porém, a advocacia, os nossos advogados, colegas, são fechados. É um mercado muito rival, né, cara? Muito inimigo. O ouro ninguém quer te entregar. Se a pessoa tá dando certo, ele não vai te explicar o que tá dando certo. Ele vai ostentar aquilo que é bom. Não, eu sou bom nisso. Ah, mas como você faz? Não. Como assim você vai perguntar sobre o meu negócio? E aí, o que deu a virada de chave é aquela coisa. Você querer atender o cliente, fazer a petição do cliente, despachar com o juiz. Então vai chegar um momento que você não dá conta. Sim. Né? Você não consegue fazer tudo. Então, assim, chega um momento da advocacia, e se você não tá nesse momento, é porque ainda você não chegou lá. Exato. Então, quando você vai chegar um momento que você vai escolher, não o que você vai fazer, mas é o que você vai deixar de fazer. Exatamente. Quando você começa a escolher, putz, isso aqui, esse cliente eu não vou conseguir fazer a reunião com ele agora. Ou esse caso, putz, não tem prazo, é uma ação ali importante e tal, mas vou deixar para segunda-feira ao invés de fazer hoje. Quando você chega neste momento, você fala, opa, eu preciso reestruturar aqui a minha empresa. Exatamente. E aí, quando você precisa aprender com quem está fazendo. E aqui eu vou deixar até o meu comentário quando você falou que conheceu o Marcelo. Você também achou que era o picareta? Sabe o que acontece, Marcelo? Assim como a gente vem da advocacia antiga, a gente ainda começa a faturar. Eu vim de uma advocacia antes de entrar no ecossistema que eu já faturava mais de 1 milhão por ano. Então você começa a falar assim, putz, o que ele tem para me ensinar? Exatamente. Quem que é esse menino para me ensinar? Essa é a padrão. É a básica. Aí essa você é começa padrão. a olhar o pessoal lá, fala, pô, olha para um, olha para outro, e fala assim, pô, esse cara, já entendi. Esse pessoal tá aqui, estão querendo aprender, porque eles estão começando agora. Sim. Mas eu tenho 10 anos de advocacia. Sim. O que eu vou aprender lá? A maioria não deve faturar mais do que eu. Sim. Aí quando você começa a aprofundar, conhecer as pessoas, e principalmente isso eu deixo como lição para muitos que estão ouvindo, cara, se você não tiver humildade, você vai continuar aonde você está. Exatamente, cara. Quando eu falei assim, eu falei, cara,
quem sou eu, né? Na fila do pão, do universo jurídico, sou um grão na terra, no universo. Fala, na pior das hipóteses, eu vou aprender. Uhum. E aí, quando você entra nesse ecossistema, aí sim você descalça qualquer calçado de ouro que você acha que você tem e começa a sentar nessa cadeira de aluno para aprender com quem já faz. Cara, 90% das pessoas que passaram aqui falaram isso. Ah, eu te achava um picareta, te achava isso. Sabe qual que é o problema? É que hoje em dia a internet tá cheia de charlatão mesmo. Essa é a grande verdade. Então, por muitas vezes, quem é bom é colocado no mesmo balaio. E é o que eu sempre falo, cara. Eu tô na turma 15. Se essa parada não fosse boa, não tinha 15 turmas. Tinha um cara hoje eu entrevistei aqui um procurador. E ele entrou em janeiro e ele tá no MSL, tá no negócio todo. Eu falei, cara, você já gastou mais de 100 mil reais de investimento comigo aqui em 8 meses. Será que eu sou tão bom de gogó que eu consegui enganar um procurador a estar com a gente e investir 100 mil reais? A grande verdade é que o que eu te entrego ali não é informação. A informação é a cereja do bolo. Sim. A informação, claro, ela tem o poder de transformar, porque você vai executar isso no seu escritório, vai te dar mais liberdade, vai te trazer mais receita. Mas o que eu te entrego, principal, é o ambiente. Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. E quando o Miguel fala que foi taxado de doido, que as pessoas criticaram porque ele queria buscar empreendedorismo, porque ele comprou um curso online, pagou 30, 40, 50 mil reais para estar num grupo, é porque a realidade dessas pessoas não é a mesma sintonia que a vida que o Miguel quer viver. Então é isso que você precisa entender. Aves da mesma plumagem voam juntas. Se você tá achando difícil fazer 50 mil reais, começa a conviver com quem faz 100, 200. Talvez muitos de vocês achem caro investir 40, 50 mil reais num grupo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu investi 250 mil reais no Mastermind do Pablo Marçal. 250 mil, será que 50 mil é caro? Quando você começa a mudar o panorama, quando você começa a mudar seu paradigma, as referências que você tem, você começa a experimentar novas ações, novos resultados por consequência e as coisas começam a andar. Eu acho que é muito nessa linha, né, Miguel? As pessoas precisam sair da casinha e fazer diferente se quer um resultado diferente. Que na verdade, assim, quando você é a média das pessoas que você anda. Ponto. Isso é um fato. Isso é o básico. Só que chega no momento que você fala, peraí, eu quero ir adiante e aqui as pessoas me seguram. Eu já sou o mais top da mesa. Tá errado. Exatamente. Se você é a pessoa se você é o top da mesa ou você é o mais inteligente da mesa, Exato. corre dali. Exatamente. Corre dali. Por quê? Você tem que estar no ambiente que as pessoas te puxam pra cima. Exato. E aí você olha assim, você chega no ecossistema, igual você falou, eu faturava bem. E eu achava, já te falei isso, eu achava que tava ótimo, que eu faturava bem. Aí você chega no ecossistema e você vê a humildade de quem fatura mais do que você e está disposto a dividir a experiência dele com você. Exatamente. O cara fala assim, olha, e não é inveja, é olhar pra pessoa e falar assim, poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? O que ele faz diferente? Aí você vai conversar com essa pessoa hoje, aqui dentro do sistema que a gente tem, e essa pessoa fala pra mim, não, mas eu fiz isso. Abre totalmente o leque Exato. do que ele faz. Exato. E fala, cara, eu fiz isso. Vai por aqui que vai dar certo. Sim. Eu fiz, você tá fazendo tal coisa, eu fiz. Não foi legal. Sim. Você tem uma troca, isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui entre nós todos. É uma troca de experiência. A gente tava falando até do Gustavo, que eu fui almoçar com ele hoje. Sim, ele é fera, cara. Gente finíssima. Pagou o almoço, hein? Cara, teve uma coisa no Gustavo, um abraço. Beijo, Gustavo Mesquita. O cara é fera. Uma coisa nele que me chamou muita atenção, me impactou real, cara. Eu vou falar aqui, se ele não gostar depois eu tiro do ar. Eu fui fazer um ensaio fotográfico num estúdio. E aí tinha uma menina que tava atrás do banner, assim, onde a gente tirou as fotos e tal. E a gente conversando. Só ouvindo a voz dela. Na hora que ela saiu e veio, era uma menina que estudou comigo no colégio. Eu falei, pô, que legal te reencontrar e tal, que massa. Eu tinha ela no Instagram e tal, mas não tinha nenhum engajamento. Que massa te reencontrar, que legal e tal. Passou 2 meses, Gustavo entra no ecossistema. Essa menina é a esposa do Gustavo. E olha que massa. Eu perguntei, Gustavo, qual que é o seu objetivo? Cara, meu objetivo é trazer minha mulher pra trabalhar comigo. E ele tava no SAF Experience, esse último evento, com ela do lado, e tinha me mandado um feedback 2 dias antes do evento. SAF, eu consegui fazer com que a minha esposa venha trabalhar comigo. Então, olha como que esse ecossistema é muito mais do que, de fato, você ganhar mais dinheiro. É sobre transformação. Uma decisão que ele teve mudou a vida do cara. Ele poderia não ter entrado. Ele veio da mesma faculdade do que eu, e santo de casa não faz milagre.
São poucos os meus colegas que acreditam no que eu falo e têm oportunidade, são pessoas que me conhecem pessoalmente. E você sabe o que é interessante? Quem trouxe o Gustavo pra cá? O Nacli. O Nacli. Exato. E o Nacli, e ele contando pra mim, ele contou pra mim no almoço isso hoje. Ele falou assim, cara, o Nacli virou pra ele e falou assim: se você não gostar, se não for bom, eu te dou o dinheiro de volta. O Nacli, ele foi top 1 da PUC, sabia disso? Ele ganhou, acho que 8 destaques de semestre, e de 10 ele ganhou 8. Ele foi top 1, ganhou todas as medalhas possíveis da PUC. Então o Nacli era aquele cara assim que todo mundo sabia que ia ser o mais rico, milionário e etc e tal. Já passou pra juiz. E teve muito sucesso, que ele trabalhou, entrou no escritório, enfim, fez um mestrado, é professor da PUC hoje e tudo, seguiu uma carreira mais tradicional, até pelo escritório que ele tá, pela banca que ele tá, agora assumiu essa banca lá no Pará, enfim. Mas o Nacli é um cara que me trazia os feedbacks. Pô, Saf, olha só, fulano tá te zombando. Mas ele não sabe que você tá no caminho certo, irmão. Continua. Isso antes de existir mentoria. E a gente conversava quando eu tava na advocacia, empreendendo pesado na advocacia, antes da mentoria. Quando eu abri a mentoria, o Nacli veio e trouxe as pessoas. Então, a grande verdade que eu entendi ali é que eu tava do lado certo. Porque o cara mais inteligente se tornou meu aluno, meu amigo pessoal, traz as pessoas pra cá e a gente vai transformando a vida dessa galera aí afora. Mas é muito legal essa história do Gustavo, né, cara? Porque mostra como que a gente de fato se ajuda, né? Sim, né? Até no almoço hoje, a gente trocando experiência, eu falando, cara, eu quero atingir tanto de faturamento. Falei, pô, mas você já pensou em fazer isso, fazer aquilo, tal, troca. Eu fiz isso e deu certo, faça isso no seu, produza de tal forma, venda de tal forma, tal, produtos jurídicos e tal. Ele, pô, que legal. Então, assim, você consegue dividir as formas. Por exemplo, você atende um cliente de desapropriação, em que a forma de atendimento ela é diferente. Eu atendo clientes high ticket, que é diferente. E aí eu lembro em São Paulo, eu chegar para as pessoas, eu conversei com 2, 3 pessoas ali, os caras falaram, tá, mas como é que você... Miguel, como é que você vende high ticket? Como é que você atende o high ticket? E eu passei, cara, eu cheguei pra menina e falei, ó, eu faço isso. Item por item. Aí eu falei pra ela, você vai fazer assim. Até ganhei o soft power dela depois. Massa. Ela me deu, não sei, eu acho que vocês chegaram a colocar no grupo. Ela virou no grupo e colocou, fiz a maior venda da minha vida. Top. Por quê? Porque você pegou e me ensinou assim, assado. Pra mim, se isso não é servir... Exato. E ela mas poxa, é um cliente que seria, entre aspas, numa área. Eu nunca vou atender essa pessoa. Exatamente. Mas ela vai. E qual que é o problema de nós dividirmos as nossas experiências com os outros? Exatamente. Você criou uma aliada ali que vai te ajudar, vai lembrar, vai ser grato o resto da vida a você, cara. E lá na frente você pode precisar de uma ajuda dela na cidade dela, você pode precisar de alguém que ela conhece, de uma ponte. Então é tudo sobre servir as pessoas e sobre encurtar essas distâncias. As distâncias, muitas vezes, quem criam somos nós. Tá frio? Não. Se você quiser que eu abaixe, vocês avisam. Que eu abaixei bastante aqui agora, tá um calorzinho. Quem cria essas distâncias somos nós, cara. A gente precisa aprender a ser uma classe mais unida. E quem vai nos unir não é porra nenhuma de OAB, não, cara. Pois é. Quem vai nos unir somos nós mesmos. Somos nós que temos que nos unir, temos que nos ajudar, temos que fazer com que o outro prospere, porque a prosperidade do outro diz muito mais sobre você também. O tanto que você se inspira. Cara, olha lá no grupo, que maravilha quando alguém tem uma nova conquista, tem uma vitória. Miguel comprou um carro agora de 7 lugares. Inclusive, patroa. Ela mandou, falou, é a mulher que manda, né, cara? Sim. Lá em casa, você tá no workshop? Você é o work e ela shop? Mais ou menos isso. Lá em casa, por muito tempo, foi o workshop. Eu work e ela shop. Agora tá o work também. Inclusive, você que é mulher, assiste esse podcast aqui, ó. Vai lá pro MQP. Sua esposa tá lá, né? Minha esposa tá lá. Que massa. Vai lá pro MQP, Mulheres que Prosperam, um grupo da Marcela. O Instagram dela tá aqui embaixo na descrição também, pra poder ajudar as mulheres a prosperarem, porque é tudo sobre prosperidade. E aí, voltando aqui, o Miguel postou a foto do carro e a galera, que massa. Agora, você aí, faz um exercício. Você que não é do nosso ecossistema. Quando você compra um carro novo, o que é a primeira coisa que seus amigos te falam? Não, mas deve beber muito, né? Nossa, mas o IPVA é caro. Nossa, mas... O que você está fazendo de errado? Exato. Essa é uma pergunta bem padrão. Tá roubando alguma coisa? Tá roubando de alguém? Tá traficando droga agora? Por quê? Porque as pessoas não vibram com a sua conquista. E isso denuncia a escassez dela. Todo advogado que não vibra com a conquista do colega tá denunciando a própria escassez.
Por isso que você, que é próspero, quer ter acesso a um nível de frequência que você nunca acessou, quer conviver com pessoas que você nunca conviveu, quer ter acesso a informações que você nunca teve, quer fazer viagens com um grupo de 60, 100 advogados para rodar o mundo, ou quer sentar e talvez ter um casal amigo para tomar um vinho em São Paulo, cara, você tem que conviver com pessoas da mesma plumagem. Não adianta procurar isso num ambiente escasso. Você não vai encontrar. E para poder sentar nessa mesa, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter coragem de ser humilde, você vai ter que ter coragem de tomar risco, você vai ter que ter coragem de expor suas vulnerabilidades, você vai ter coragem de, por fim, investir. Que muita gente acha que é só pagar. Não. A gente teve um exemplo ontem aqui, ó. Ontem eu tirei um cara do grupo, porque não tem os valores alinhados, não tem as visões alinhadas. Então é muito mais sobre unicidade. O que a gente prega aqui, o que a gente vive é uma unicidade, é todo mundo se ajudando. A partir do momento que você não ajudar mais, ou que a gente não puder te ajudar mais, não faz sentido a gente caminhar junto. Tem que se despir muito dos seus pré-conceitos. Perfeito. Aquele pré-conceito que você tem da advocacia tradicional, aquele pré-conceito de centralizar em você todas as decisões e achar que se o outro tá fazendo diferente, ele tá fazendo alguma coisa errada. Eu é que faço certo. Exato. Cara, por que eu não posso chegar em você e falar, cara, o que você tá fazendo? Exato. Pô, tá super bem. Você vai ter algum problema de me contar? De jeito nenhum, Zero. cara. Agora, no grupo da OAB da sua cidade, experimenta perguntar pro teu amigo o que você fez de certo. Sim. Não, nem chega nesse ponto. Você nem conversa com ele, né? Quem não é do ecossistema e tá ouvindo isso, fala assim, você perguntou, picareta, né? Quando vai apresentar. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela pensa assim, primeiro que ela já vem da advocacia, né? Sim. Ela fala assim, pô, se o cara tá querendo vender o ouro, né? Explicar o que deu certo, é porque ele não faz. Por quê? A nossa classe, ela não ajuda o outro. Sim, Então, individualista total. Isso é para vender curso. Como é que pode ele apresentar o que tá dando certo, como ele tá faturando milhões? E se o ecossistema, que é o nosso, ele deixa a gente num patamar que a gente pede ajuda. Sim. E quando a gente sai dele, pergunto para você que tá assistindo, qual foi a última vez que você conseguiu pedir ajuda, ter a oportunidade? E alguém te ajudou? Se foi em alguma comissão da OAB, se foi algum amigo, inclusive, aí muitos nossos, a gente tem amigos, né, que são advogados, mas que não estão no mesmo ecossistema com a gente. Quantas vezes você pisou no escritório dele? Você foi ver a operação dele? Sim. Como ele faz captação de cliente, como ele faz marketing digital? Parece que não existe, ninguém vai te ensinar isso. Se você não correr atrás, procurar as pessoas certas, não vai cair do céu. E você não vai acordar amanhã e falar assim, eu vou mudar meu escritório, eu comprei um cursinho, uma mentoria do fulano de tal, que nem é do nosso métier, Sim. não é do mesmo ecossistema, porque você não vai implementar o dia a dia, né? Nossos escritórios consomem a gente. Sim. Então, se a gente não tiver na ambiência correta, você não aplica. Concordo contigo plenamente, cara. E é por isso que a gente tem ali quase... Cara, eu converso mais no grupo ali do que com a minha família. Às vezes eu passo mais tempo dentro do grupo do WhatsApp do que com familiares próximos. Por quê? Porque eu enxergo que, de fato, ali a gente é uma família. E a gente vai crescendo junto. E eu fico muito... Você tá há quanto tempo, Miguel, lá? 1 ano. Que turma que você é? Sou da 10. Turma 10. Então você... Acho Não, que tem mais de 1 ano, pô. Turma 10 deve ter sido a minha meio 12, do ano passado. A minha 12 eu A entrei 12 no de comecinho. Então, Janeiro. você Meio tá há 8 meses. Meio do ano passado. E você há 1 ano e pouco, e você há uns 9 meses, 8 meses. Cara, olha, a gente tá aqui conversando, tem quase 1 hora, e a gente já conversou mais umas meia hora antes do ar. E vocês encontraram hoje com amigos, Sim. Almoçaram, foram lá no Rancho do Boi, né? Fomos. Ela é top, né? É bom. Como é que vocês comeram lá? Comeram um frango catupiry? Picanha, né? Nossa, tem um franguinho catupiry Picanha. top no Rancho do Eu Boi. almocei com o Renan hoje. Almoçou com o Renan? Renan Renan Gouveia? Isso. Massa, Renan Gouveia. Beijo, meu Conheci o irmão. escritório Gente, dele Ser lá. humano abençoado, cara. Conheci o pai dele, a equipe dele, show Não, demais. muito massa. Renanzinho Então, é olha gente o que boa. que te proporciona um ambiente desse. O Saf querendo vender o produto dele. Claro, porque é bom pra você, é muito melhor pra você do que pra mim. Então, eu quero te ajudar a transformar a sua vida, né? Esse é meu propósito. Uma coisa engraçada, cara, um off-topic total aqui. Ano passado, eu preciso ser real com vocês, preciso ser realista. Ano passado eu tinha um objetivo de ganhar dinheiro. E aquilo era o meu foco. E muitas vezes eu prejudiquei minha saúde, muitas vezes eu abdiquei de estar com a minha família, eu abdiquei de estar com a minha mãe porque eu ia fazer uma reunião que eu ia ganhar dinheiro e cancelei o almoço com a minha mãe. E esse ano, cara, muito por influência sua, inclusive mas não somente, mas vários outros, eu tenho me aproximado muito de Deus. E isso não é sobre religião, é sobre princípios. É sobre viver uma vida de princípios. E aí eu comecei a entender
que o dinheiro, ele poderia ser um objetivo, mas que eu precisava de ter um propósito. E comecei a buscar esse propósito. Você acredita que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quanto eu tenho feito esse ano, depois que eu deixei de ter o objetivo principal como dinheiro e passei a ter o objetivo principal como encontrar o meu propósito? Olha como que essas coisas são engraçadas. Então, talvez quem está ouvindo aqui, advogado, você está perseguindo um objetivo de ganhar dinheiro, mas você ainda não tem clareza de qual é o seu propósito. E parece muitas vezes clichê falar sobre isso, porque você ainda não entendeu que a regra do jogo é de fato transformar a vida das pessoas, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre servir, é tudo sobre transformar, sobre fazer com que você seja instrumento de Deus para que alguma pessoa entre de uma forma e saia de outra forma da sua vida, para que você transforme a vida dessas pessoas. Então, procura entender o que o seu escritório pode transformar a vida das pessoas. Como que o seu escritório pode impactar a vida das pessoas. Porque aí, meu amigo, o dinheiro vai ser inevitável. Ele vai ser só mais uma ferramenta para você levar adiante essa mensagem. Dinheiro nunca pode ser a causa. Dinheiro é consequência. Me diga onde está seu coração, que eu te direi onde está o seu Deus. Exato, irmão. Então, a partir do momento que você coloca como propósito servir ao próximo, porque ninguém pode transbordar aquilo que ela não tem. Exato. Então, assim, se você não é uma boa pessoa, e eu não estou falando de religião, estou falando de princípios básicos bíblicos. De decisões do dia a dia. Sim. Olha, entre fazer o A e o B. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Quando você tem esses princípios entre nós aqui, os princípios cristãos, você vai fazer uma coisa que você olha, eu tenho que prestar conta para ele. Eu tenho que prestar contas para Deus. Eu não me importo. O Saf não vai gostar disso. O Saim não vai gostar daquilo. Cara, primeiro você agrada a Deus. E aí Deus transborda na sua vida e você transborda na vida do próximo. E é o seguinte, quando você entende o seu propósito na vida, aquele que Deus preparou para você, eu lembro disso que eu estava num culto. E aí ele falou assim, Deus não abre torneira. Deus jorra o cano. Aí nem você sabe de onde vem tanta coisa. Exatamente. Porque é Deus agindo na sua vida. Exatamente. E aí só que você tem que entender se eu estou mudando a sua vida. Você vai usar isso para você ou você vai transbordar na vida do próximo? Exato, cara. A partir do momento que você transborda pro próximo, aí aquela coisa é infinita. É Deus agindo na sua vida e você agindo na vida do próximo. E a pessoa tem que olhar para você e ver, peraí. Ela vai olhar para você e falar assim, mas peraí, o que não é só dinheiro, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Aí você começa a perceber, olhar a vida dela e fala, pô, os princípios daquela pessoa se coadunam com os meus. Exatamente. E aí você começa, aí as pessoas olham para você não só como uma pessoa que ganha dinheiro, mas sim, olha, aquela família é próspera. Prosperidade é muito mais que dinheiro, sim. né? Sim. Dinheiro Prosperidade é muito mais que dinheiro e é uma coisa engraçada, cara, porque um ano atrás eu pesava 130 quilos, cara. 125 quilos. 130 eu não cheguei, não. Mas quase. Olha que coisa louca. Loucura, né? Tá com quanto hoje? 100. Tá bem, porra. Perdeu 70 quilos. Eu cheguei assim, quando eu era no jovem, auge, né? No sim, auge, ali sim, com meus 16 para 17 anos. Você fez bariátrica? Não. Caralho, 70 quilos sem cirurgia. Eu. Caralho, com a decisão. Tomar uma decisão. Então, sim. assim, eu sou daqueles assim, vou fazer tal coisa? Vou. Sim. Eu faço. Agora, assim, depois que eu casei e veio essa coisa eu cheguei a 130 de novo. E aí agora eu tive que me reeducar. Tô aí no meu dia a dia, meu propósito inicial. Sim. Acordo, tenho aquele momento com Deus, faço meu treino, depois vou pro escritório. CPF primeiro. Massa. Primeiro nível espiritual, depois eu cuido do corpo e depois vamos cuidar da vida dos outros. Sim. Né? Do jeito bom. Exatamente. Não daquela fofoca. Sabe o que é interessante tudo isso que a gente está conversando? Falar um pouco sobre Deus, um pouco sobre saúde. É que muitos que estão ouvindo a gente, às vezes falam, vocês estão falando isso porque vocês já são ricos, vocês ganharam dinheiro. Aí eu pergunto, o que você vai fazer da sua vida e quais são os próximos passos depois que você alcançar o dinheiro que você almeja? Porque eu acho que já aconteceu isso com vocês. Às vezes você fala assim, eu preciso ganhar tanto. Legal. Não tem vazio pior se você só focar naquilo. Isso já aconteceu comigo. Quando cheguei nele, eu falei, é isso? Era só isso? E agora? Porque fica o vazio. Exato. É igual você coloca todas as suas forças, suas energias, seus pensamentos em comprar, por exemplo, um determinado carro. Juro, o dia que acontecer isso com você, e já aconteceu conosco também, não dura um minuto. 5 minutos a sensação. Sim. Acabou.
Depois Sim. é como entrar em outro carro, o último Sim. carro que você teve. Sim. Por isso que é tão importante, cada vez mais, se aproximar a Deus, a saúde. E era algo, viu, Saf, que eu... Depois que minha mãe faleceu, isso lá em 2009, primeiro semestre da faculdade, minha família nunca foi muito religiosa, né? Não era algo presente. E aí, quando você, com 18 ali, 19 anos, você perde sua mãe, Eu perdi meu pai com 19 também. você fala, meu, por que eu? Por que eu, Deus? Né? Tanta pessoa má no mundo, pessoas que enfim, e minha mãe. E aí se afastei. E isso por um longo tempo. A minha esposa, a Marcela, um beijo pra ela, meu grande amor, ela é muito sensitiva, ela é tem uma relação muito bonita com Deus. Mas eu pequei com ela, porque ao invés de eu me aproximar, eu acabei até afastando um pouco ela da rotina ali, sabe? Aham. Que você tem com a religiosidade e tudo mais. E depois que eu entrei no ecossistema, que esse assunto, né? Assunto da importância da fé, de Deus, é algo que a gente vem conversando, eu venho aprendendo, escutando bastante. Eu conversei com ela esses dias pra gente retomar isso. Sim. Porque é importantíssimo para ela, para tudo para ela, e é um negócio que eu vejo que tá cada vez mais sendo importante na minha vida também. Quando você coloca Deus nas coisas, cara, você vive mais leve, porque você entende que o fardo é dele. É ele que decide. Tudo, não cai uma folha sem que ele queira. Esse podcast que tá acontecendo hoje, porque existe um propósito para alguém ouvir isso aqui. Sim. E eu tenho certeza que alguém tá ouvindo agora e se tocou com alguma coisa que a gente falou aqui nos últimos 50 minutos e falou, cara, ainda bem que eles gravaram esse podcast. Então, esse é o caminho, porque existem 3 planos, César. Você sabe melhor do que eu esses 3 planos. Existem os seus planos, existem os planos dos seus pais, e existem os planos de Deus. E você pode ter certeza, cara, qual que é o caminho? É você falar, olha, Deus, se em algum momento os meus planos divergirem dos seus, que sobressaia os seus. Porque eu tenho certeza que vão ser melhores pra mim, pra quem eu tiver que impactar, pras pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho vivido muita transformação, cara, na minha vida esse ano. Transformação no meu corpo, a transformação financeira numa escala muito maior, mas principalmente a transformação de pessoas. Eu tenho tido grandes decepções e tenho tido grandes descobertas positivas de pessoas que saíram de perto de mim, de pessoas que chegaram pra perto de mim. E nada disso acontece sem um propósito. As coisas ficam muito claras depois que tudo passa, que tudo acontece, que deveriam ter acontecido dessa forma. Então talvez você que está ouvindo a gente aqui hoje está se perguntando, por que eu? Por que comigo? Porque tem que ser assim. Porque você tem que passar por isso. Acho que essa é uma mensagem que a gente pode deixar muito forte aqui, né? É todo dia, eu até brinco, né? Na minha oração pela manhã, sempre ali, olha, faz a tua vontade. Ah, a sua. A sua. Ah, mas a minha... Não. Primeiro a do pai, Sim. depois a minha. Depois eu vejo se... O que eu faço? Mas assim, eu peço, olha, mais você e menos eu. Mais você e menos eu. E essa coisa de ser... Porque hoje a gente é muito ensinado, a sociedade ensina pra gente que você tem que ser a pessoa. Você tem que se bastar. Você é o centro da sua vida. Não. Coloca Deus no centro da sua vida. Gravite você em torno dele. Não ele em torno. Não é ele que faz o mundo girar pela sua vontade. É o mundo que deveria girar pela vontade dele. O tempo todo. E quando a gente consegue entender isso, aí vem essa leveza que você disse. De você sentir que, olha, eu tenho que cumprir os desígnios e aí buscar o propósito que Deus tem para sua vida. Tentar tirar essa coisa do que eu quero para mim. Olha, eu quero uma vida próspera, mas é isso que Deus quer para mim? Ótimo. Então ele pode usar cada um de nós como instrumento da vontade dele. E a partir desse momento Deus pode olhar para você e falar assim, tudo bem, filho, você me ouviu. Agora eu vou te ouvir um pouco também. Eu sei o que o seu coração quer. E aí, sem você pedir, começa a acontecer. Aí você começa a transbordar e você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo. É cliente entrando pela janela, é aluno entrando pela janela. É coisa ruim saindo da sua vida. E aí você fala assim, nossa, mas eu achava que era tão boa essa pessoa e do nada ela sai. Exato. Então, isso acontece no dia a dia nosso. É Deus agindo. Coisas que a gente, um dia a gente vai entender.
Mas no momento é a vontade dele. Exatamente. Que papo massa, cara. Muito bom receber vocês aqui. Que legal. Passou voando essa 1 hora que a gente conversou. Eu quero dizer pra vocês dois aqui que eu sou fã de vocês. Mais ainda agora, conhecendo um pouquinho da história a fundo, de como que vocês chegaram até aqui, como que vocês vêm construindo isso. Eu tenho certeza que a gente vai continuar caminhando junto aí, construindo cada vez mais prosperidade, ajudando as pessoas. O Miguelzão tá lá com a gente no MSL. César vai estar em breve também no próximo podcast, tenho certeza. E a gente vai cada vez levando adiante esse legado. Eu queria fazer 2 dinâmicas aqui com vocês. A primeira é o seguinte, ó, hoje é 12 de setembro. Vamos marcar pra gente gravar mais um episódio. E aí a gente pode gravar individual ou junto do mês 6 de 2025. Então nós estamos no 9 de 24. 6 de 25. Eu vou dar 9 meses pra vocês. O que você quer que mude daqui até lá, Miguel? Você quer chegar aqui em 6 do 25 e contar o quê? Em como eu consegui ser mais gestor e menos advogado. Mais ainda? Mais ainda. Muito mais bom. ainda. Esse vai ser o nosso desafio daqui até lá. Mais gestor. E aí, publicamente aqui, pra galera cobrar lá no Instagram do Pode Miguel. cobrar. É. Mais gestor e menos advogado. E você, César, daqui pra lá, cara, o que você quer mudar? Olha, eu tô num momento bem... Filhote, não? Desculpa, filhote? Também. Eu ainda Filhotinho não tenho bom, filhos. Cara. Filhotinho é bom. Tenha. Muito Já- bom, cara. Nossa, você vai ficar doido. Você se torna um ser humano melhor. Oh, É aquela coisa, né? Quando você não tem, você fica fazendo planos. Quando não, você mas tem, não tem você cenário fala, por que, ideal, que não, não. por que, que não tive antes? Exato. Não, e assim, uma coisa que é importante em relação a filhos, né? Que a gente fala assim, a gente fica pensando muito na gente. Mas será que o meu pai, os avós da minha esposa, o pai dela, não merecem um neto? Ou um bisneto? Sim. Pra conhecer, pra criar junto? Então, com certeza, no próximo, daqui em junho do ano que vem, estaremos com um chainzinho. Aí, ó. Ou uma chainzinha. E agora eu tô no momento de construção lá do consultório da minha esposa, Massa. lá, Marcela, lá em Moema. Então não. Marcela tá lá no MQP. Qual que é o Instagram da isso. Marcela? Marcela Peregrino. Marcela Peregrino. Peregrino. Peregrino? Peregrino. Vai Amo estar aqui na Moema, descrição também. Amo Moema, traz ótimas lembranças. Life Moema é massa. Clinic. Então Não vou nem nós, perguntar quais. nós estamos em construção lá, então no Japa próximo... Moema. A lembrança que te traz é o Japa. Não. A Jordana, ela foi fertilização. É mesmo? Lá E em a clínica em Moema. Moema? Lá em Moema. Não, a Moema adora o Exato. Japa. Aliás, ó, Gigi, moro Amanda, lá. papai ama vocês. Que massa. Moro lá no bairro. Que massa. Amo aquele bairro. Então, Ótimas Qual a lembranças. especialidade da Marcela? endocrinologia, Endócrina. nutrologia. Outra. Ela fez também clínica médica, então o consultório vai ser voltado para isso. E Massa. também para dermatologia. Dermato também. Você que precisar de uma médica em São Paulo, ó. É isso. Marcela, tá aí. Então vai estar babies, Muito bom. consultório rodando e o meu escritório com certeza vai estar bem rodando aqui a parte tanto de protocolos internos, treinamento de pessoas, equipe, com certeza vai estar voando aqui. E o objetivo é, no mínimo, no próximo ano, atender pelo menos a metade dos estados aqui do Brasil. Muito massa. E a segunda dinâmica é a seguinte. Eu quero que o Miguel deixe uma mensagem, Miguel, para quem quer fazer a transição de carreira. O cara que quer deixar uma advocacia arcaica e quer vir para uma advocacia mais empreendedora, mais moderna, utilizar o digital, trocar de ambiente. O que você pode deixar de mensagem para esse cara? Olha, você tá cansado de não ter tempo para você e para sua família? E de ver o seu amigo ter aquela prosperidade que você sempre sonhou? Você tem que se despir dos seus preconceitos. Você tem que se tornar o gestor da sua história. E através disso, ser um pai melhor, ser um marido melhor e principalmente ser um profissional melhor. A partir do momento em que você entende essa necessidade de se despir daqueles conceitos que a faculdade nos traz sobre uma advocacia arcaica e entende que o empreendedorismo tem que ser aplicado no mundo jurídico, aí você vem para esse ecossistema que a gente habita e você entende que muito daquilo que você fazia vai te manter no passado e não te permite dar um passo necessário para o futuro que você e a sua família merecem. Muito massa. César, você eu já quero o contrário. Eu quero o cara que tá começando agora. O cara que tá começando agora, se tá começando agora, você já não tem nada. É simples. É difícil você mudar um Titanic, né, em constância. Como é que você muda um escritório que já fatura, que já roda? É. Agora, se você não tem nada,
Começa do jeito certo. Aprende. Você vai fazer as coisas da sua cabeça? Você fez administração? Você estudou para ser RH? Você fez contratação de pessoas? Você fez vendas? Alguém te ensinou marketing? Então, meu amigo, se você tenta na sua cabeça como você acha que vai fazer, ou você vai gastar tempo, e com certeza vai gastar dinheiro. Então, procure com quem já está fazendo. Nesse mundo, nada se cria. Tudo se copia. Tudo se modela. A palavra de hoje é modelar. Modela. Você vai modelar. É isso aí. Meus queridos, muito obrigado por terem, enfim, pregado esse tempo aqui pra gente poder agregar na vida dessa galera que tá assistindo. Foi um dos episódios mais legais que eu gravei hoje. Muito massa. Tamo junto. Obrigado por terem vindo aqui, por essa energia que vocês passaram pra gente aqui. Fico muito grato. Já temos data marcada, ó. 6/25 vocês têm que vir aqui, ou antes, se quiserem antecipar. Mas a data limite é essa pra atingir essas metas. Venho comemorar meu aniversário aqui, que é em junho. Aí, tá vendo? Aí, e cumprir as metas que a gente firmou aqui. Combinado? Vamos lá. Obrigado, Miguelzão, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, César. Tamo junto pra caramba, meus irmãos. Esse foi mais um episódio SafeCast, esse episódio de número 72. Se você é advogado, empreendedor, quer aprender mais um pouco sobre esse mundo novo, essa modernidade, essa globalização que está aplicada na advocacia, aqui embaixo tem mais 71 episódios para você poder consumir e ter acesso a todas essas informações gratuitas. E se porventura você quiser de fato experimentar uma transformação, ter mais resultado, eu te convido a participar de um dos nossos programas de mentoria. Hoje, SAF Treinamentos é a maior escola de empreendedorismo jurídico da América Latina, com mais de 18 mentores preparados para poder te guiar e te ajudar a atingir o seu objetivo. Então, tamo junto e a gente se encontra num próximo episódio. Lembrando que a rede social dos convidados e também a minha está aqui embaixo na descrição. Não deixe de seguir e de acompanhar. Beijo do SAF, a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Obrigado, Miguel. Obrigado, César. Vem com a gente. Tamo junto. Um abraço.